Nessa semana, 2 famosos revelaram que tiveram um diagnóstico de autismo já depois de adultos. Foram os atores Letícia Sabatella e o Thiago Pique. Eles se dizem agora aliviados com essa descoberta. Olha a luz que a gente consegue jogar em cima desse assunto a partir desses casos. A discussão é essa, sobre a importância de se descobrir e tratar o transtorno, mesmo que seja depois da infância. Letícia Sabatella comentou sobre o diagnóstico recente pelas redes sociais. Eu fui entendendo, claro, as demonstrações são muito mais sutis do que a gente pensa, mas elas estão lá. A atriz foi diagnosticada com um transtorno do espectro autista aos 52 anos de idade. Um grau leve, mas que para ela explica características de comportamento de uma vida inteira. A pessoa não querer sair, eu ter dificuldade. Quantas vezes eu perdi amizade, as pessoas ficaram magoadas comigo porque eu não conseguia sair de casa. A investigação veio à medida que a atriz conhecia mais sobre o transtorno, que também atinge a filha dela de 30 anos. Eu comecei a ver mais algumas coisas sobre a neurodiversidade, sobre autismo e a distinção de cada indivíduo dentro de um espectro. Nesta semana, o filho da atriz Elizabeth Savala, Thiago Pique, também tornou público o diagnóstico de autismo tardiamente, aos 47 anos de idade. O escritor publicou um vídeo falando sobre o alívio de conseguir abordar o assunto publicamente. Isso me tira um peso enorme das costas, poder falar abertamente sobre isso e poder fazer com que as pessoas me conheçam do jeito que eu sou, sem eu ter que simular alguma ou aparentar alguma normalidade ou algum jeito normal de ser. O autismo é um transtorno de desenvolvimento do cérebro de origem ainda não muito clara para a ciência, que afeta habilidades de comunicação e interação social. A gravidade do autismo é dividida em 3 níveis, e os casos mais leves são os mais difíceis de serem diagnosticados, o que muitas vezes acontece tardiamente. Às vezes ela simplesmente passa como uma criança mais isolada, que faz poucos amigos. Em casos leves, com o passar do tempo, a pessoa se adapta bem às limitações e muitas vezes ignora que tem um comportamento diferente da maioria. Ele sempre terá uma grande dificuldade social. Ele sempre dirá, para mim, me relacionar com as pessoas é uma grande dificuldade. O Brasil ainda não tem dados sobre a prevalência do transtorno do espectro autista na população. O país usa como base o levantamento feito pelo Centro de Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, que acompanha o diagnóstico na infância. Pelo último relatório divulgado esse ano, 1 em cada 36 crianças tem autismo. Geralmente o diagnóstico é feito na infância, mas para Renata ele também só veio aos 39 anos de idade. Ao estudar um pouco sobre o assunto e se reconhecer na descrição de algumas características, a jornalista decidiu investigar o que era. A gente tem uma grande dificuldade com ironia. Se você for irônico comigo, eu não vou entender. Eu vou achar que você tá falando de verdade. Então, ou eu vou te perguntar o que você quer dizer com isso, ou eu vou brigar com você, porque eu vou falar, por que você tá falando isso assim? Daí alguém fala, não, Renata, eu tô sendo irônico. Era pra você entender. O diagnóstico é importante mesmo na fase adulta. Poder estudar um pouco mais a respeito e poder saber o que eu posso fazer, inclusive, para obter um apoio extra. Para Renata, esse diagnóstico ajudou a entender muitas coisas do passado e viver melhor o presente. Se o diagnóstico é um processo e um caminho, a hora que você tem ele é uma porta para um outro caminho. Para você se entender melhor, para você viver com menos sofrimento. Você fica mais em paz, eu acho, sabe? Acho que dá um alívio mesmo.